Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para publicar o vídeo com reflexão da liturgia do 30º domingo do tempo comum ano litúrgico C. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, toque aí, inscreva-se para receber sempre as publicações. Os textos que nos são apresentados para reflexão, com a primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículo de 15 a 17, depois de 20 a 22. O salmo responsorial é o Salmo 33. Como segunda leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de 6 a 8, depois 16 a 18. O Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Dos milhões de atributos de Deus, ele concedeu 3 atributos especiais ao homem. De tantos que ele concede ao homem. E sem esses 3 atributos, o homem não pode ser humano. O homem não pode ser feliz. O homem não pode ser filho de Deus. Os atributos são amor, justiça e misericórdia. O amor é uma realidade que se ama independente da pessoa. A justiça é dar ao outro aquilo que ele tem direito. A misericórdia é dar para o outro aquilo que ele não tem direito. E só Deus é capaz de viver essas virtudes. Mas, como o homem é a maior obra da criação de Deus, Deus quis dar para o homem viver estas virtudes, esses atributos próprios de Deus. E nós sabemos que Deus, além de ser amor, de ser pastor, na pessoa de Jesus Cristo, ele também é juiz. E concedeu ao homem também a graça de julgar. Mas nunca julgar para condenar, porque o próprio Deus jamais julga para condenar o homem. O desejo de Deus é sempre a salvação. E por isso ele sempre dá do seu amor quando precisamos do seu amor. Ele dá a justiça quando precisamos da sua justiça. Ele dá a sua misericórdia quando nós precisamos da sua misericórdia. Então, nós temos o juiz divino e o juiz humano, o homem. Deus, no seu julgamento, vai dizer o livro do Eclesiástico, é imparcial, independente daquilo que nós tenhamos para oferecê-lo ou não, ele nos concede seu amor, a sua justiça e a sua misericórdia.
diferente dos juízes humanos. Porque o juiz humano, ele age muitas vezes de forma parcial, conforme a pessoa tenha algo para retribuí-lo ou não. E diante do julgamento do juiz humano, sempre quem sai perdendo é o pobre. É aquele desamparado. Por isso que o eclesiástico diz, independente do pobre poder retribuir ou não, Deus aceita a oração do pobre feita com humildade de coração. E na realidade, o pobre é aquele que não tem amor. O pobre é aquele que não experimenta a justiça. O pobre é aquele que não recebe a misericórdia de Deus, nem daqueles que deveria viver a misericórdia para com os desamparados. Por isso, Deus vem confortar o coração do pobre, que muitas vezes o classificamos como aquele que não tem o que comer, não tem bens materiais. Não. A pobreza julgada por Deus é a pobreza do amor. A pobreza de quem não experimenta a justiça. A pobreza de quem não experimenta a misericórdia. Ninguém é mais pobre do que as pessoas que não experimentam em suas vidas estes atributos dados por Deus. Podemos olhar para a figura de São Paulo na segunda leitura. São Paulo, antes de se converter, depois daquele encontro com Jesus, era a figura deste pobre. Não tinha amor, era amargurado na sua religião farisaica, era uma pessoa que não experimentava justiça e nem dava justiça para ninguém, como também não era misericordioso e nem sabia o que era misericórdia, porque para ele tudo era resolvido pela lei. No entanto, depois da conversão do seu coração, no encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, ele passou a viver profundamente o amor. E ao viver esse amor de Cristo em seu coração, ele viu a esperança de que quando partisse deste mundo, ele vai dizer que está chegando esta hora, ele não está preocupado com aquilo que ele vai deixar neste mundo, mas sim alegria no seu coração daquilo que ele vai experimentar, que ele vai receber de Deus quando chegar na eternidade. Por isso ele vai dizer, combati o bom combate, como um atleta eu lutei segundo as regras, e agora só vou esperar a coroa que o justo juiz prometeu conceder-me, e é conceder a todos aqueles que combatem o bom combate. Quais são as armas? Quais são os exercícios que nós praticamos como atletas que procuram alcançar o prêmio? Devemos praticar. É o amor, a justiça e a misericórdia. É impossível
um combatente, um atleta, combater com estas armas que Deus nos concede como atributos que nos darão a graça de nos aproximarmos cada vez mais dele e, consequentemente, da salvação eterna, amor, justiça e misericórdia, e não chegarmos no céu. Diante desta realidade, se vivermos, o céu está garantido, como a certeza que São Paulo fala na segunda leitura de hoje, dele ter realizado tudo isso e só espera o que o justo juiz havia prometido. E aí nós encontramos a dificuldade que o ser humano tem, achando que quando pratica atos humanos, ele é merecedor da vida eterna. Ele é merecedor das graças de Deus. Na parábola contada por Jesus no Evangelho, entre o fariseu e o publicano. O fariseu, ele procura em sua vida viver extremamente a lei, sem se preocupar com o amor, sem se preocupar com a justiça e sem se preocupar com a misericórdia. Ele começa a sua oração dizendo tudo aquilo que ele fez cumprindo a lei, pagando o dízimo, fazendo as suas orações, sendo fiel nas suas práticas religiosas, enquanto o publicano lá atrás rezava, nem ousava levantar a cabeça, suplicando a Deus o seu amor, a sua justiça e a sua misericórdia. E Jesus vai dizer que não o fariseu, mas o publicano saiu justificado. E por que saiu justificado? O que era pecador, segundo a concepção do juiz humano, e não segundo o juiz divino, porque aquilo que os homens classificam como virtudes, para Deus é apenas o coração do homem voltado para as coisas deste mundo e fechado para as coisas de Deus. Para aquele homem fariseu entender o que agrada a Deus é o amor, a justiça e a misericórdia, ele precisava praticar. E percebemos que, embora ele cumprisse plenamente toda a lei, ele não tinha amor. Porque se ele tivesse amor, ele ia olhar para aquele publicano pecador e ensinar para ele o caminho do amor de Deus. Mas como nós não podemos dar o que nós não temos, nós acabamos por julgar como juízes os outros sem olhar para a nossa miséria. É claro que dentro do conceito de justiça, aquele publicano deveria receber o que ele merece, que seria a condenação pelos pecados cometidos. Ele acaba sendo justificado por Deus, recebendo a justiça de Deus. E por que recebeu? Porque ele não confiou em si mesmo. Ele se colocou nas mãos misericordiosas de Deus, reconhecendo o seu pecado. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, Deus pode entrar com a sua misericórdia e conceder-nos a graça que nós não merecíamos pelas nossas obras,
pelas nossas atitudes. Nós não podemos deixar de refletir que aquele publicano levava uma vida errada e que aquele fariseu, segundo a lei moral, ética, levava uma vida correta. Mas Deus, ele olha para o coração. E olha para o coração para ver se naquele coração há amor, a justiça e a misericórdia. No coração do fariseu não tinha. Por isso, ele sai dali sem ser justificado diante de Deus. E é uma oração triste a que nós fazemos e saímos da presença de Deus sem ser justificado, sem experimentar o seu amor, sem experimentar a sua misericórdia, porque tudo isso contará no dia do julgamento eterno, para que nós possamos receber a senha de entrarmos no céu ou não. Por isso, de tudo que nós vemos aqui na terra, que nós buscamos aqui na terra, temos que aplicar toda a nossa vida em amar, em sermos justos e praticarmos a misericórdia com o irmão necessitado. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.